E se eu te dissesse que existe um ponto no seu corpo, discreto, esquecido, exposto todos os dias, que funciona como uma antena viva, sugando e emitindo energias que você nem imagina? Um portal ancestral, um olho invisível, um eco do divino. E se esse ponto fosse justamente o seu umbigo? Quantas vezes você o ignorou? Quantas vezes o deixou vulnerável, aberto às correntes invisíveis que navegam o espaço entre o visível e o oculto? Todt Jehuti jamais falava em vão, e o silêncio dele sobre isso talvez diga mais do que 1000 revelações. O umbigo não é apenas uma cicatriz de nascimento, ele é o elo, o selo, a fenda energética por onde as forças externas se infiltram e onde as suas verdades internas podem vazar sem que você perceba. Já sentiu aquele cansaço repentino ao entrar em certos ambientes? Aquela inquietação sem causa? Aquela tristeza que não nasce de nenhuma dor real? Talvez você não esteja sendo contaminado, talvez você esteja sendo acessado. E se a chave para impedir isso estiver justamente em algo tão simples quanto ocultar aquilo que sempre deixamos à mostra? Todt sabia. Ele escreveu nas entrelinhas. Ele codificou nos hieróglifos, nos mitos, nas histórias sussurradas ao longo dos milênios, a verdade que poucos ousaram decifrar. Por que você acha que os deuses do Egito cobriam o umbigo com ouro? Por que os antigos sacerdotes protegiam essa região com tecidos sagrados? Não era moda, não era ritual vazio, era defesa, era sabedoria oculta, era a forma mais silenciosa de manter a própria alma a salvo do abismo energético que nos cerca. Mas cuidado, porque ao cobrir o umbigo, você não apenas se protege, você também desperta. E é aí que as forças começam a se mover. É aí que o véu começa a rasgar. Você começa a perceber o que nunca deveria ter sido percebido. E isso incomoda quem lucra com o seu adormecimento. Há uma razão pela qual essa verdade foi escondida, apagada, silenciada. Há uma razão pela qual ninguém nunca te contou isso, até agora. Você realmente está pronto para descobrir o que está por trás desse simples gesto? Está preparado para encarar as consequências de ativar um portal que sempre esteve aberto, mesmo sem sua permissão? O que Todt revelou, ou melhor, o que ele escondeu, não era um aviso, era um desafio. E agora, a escolha está diante de você. Mas atenção, a revelação só virá para quem permanecer até o fim, porque há um segredo que pode transformar a sua energia, ou consumir tudo o que você é. Você já sentiu que algo em você está sempre aberto, mesmo quando você tenta se proteger do mundo? Uma sensação estranha, como se existisse uma brecha invisível por onde a sua força escorre e você nem percebe. Você tenta manter o foco, tenta manter a energia, tenta se proteger, mas algo sempre escapa, como se houvesse um ponto de entrada, uma porta que nunca foi fechada e talvez nunca devesse ter sido deixada aberta. Todt Jehuti nunca falou diretamente, porque os segredos mais poderosos não se dizem. Eles se insinuam, se escondem nas entrelinhas, esperando por quem tem olhos para ver. O seu umbigo é mais do que pele, é mais do que um vestígio da gestação. Ele é o centro, o primeiro ponto onde você foi nutrido, onde a vida te alcançou antes mesmo de você saber que era vivo. E o que muitos ignoram é que esse centro permanece ativo, pulsando, captando, vibrando, mesmo agora, neste instante. Quantas dores você absorveu que nem eram suas? Quantas vezes você se sentiu drenado depois de um simples encontro? E se o que você chama de sensibilidade for apenas um portal desprotegido, uma fronteira escancarada entre o seu mundo interno e o caos energético que circula lá fora? Todt falava de centros energéticos como quem sussurra feitiços. Ele sabia que o corpo é um mapa e o umbigo é o marco zero. Os antigos não usavam faixas por acaso. Eles não escondiam por pudor. Era proteção, era escudo, era comando, porque ao cobrir o umbigo você não esconde, você ativa, você assume, você diz ao universo: este espaço é meu, esta energia não será mais atravessada por mãos invisíveis. E a verdade que ninguém te contou é que o que entra por ali molda a sua realidade, e o que sai por ali revela quem você se tornou.
Quantas vezes você tentou mudar de vida, limpar suas energias, começar de novo, mas algo te puxava de volta como se houvesse um fio invisível amarrado ao seu centro? Você já parou para pensar que esse fio existe? Que o seu umbigo é o ponto de ancoragem que conecta você às impressões energéticas do passado? Toth dizia que todo portal é bidirecional. E se você está sendo sugado, contaminado, enfraquecido, talvez seja porque ainda não selou a porta. Não se trata de superstição. Trata-se de percepção, de soberania sobre o próprio campo. O umbigo é como uma janela aberta em uma noite de tempestade. Quem passa na rua pode olhar, pode lançar palavras, pensamentos, invejas, dúvidas. E você, sem perceber, vai acumulando sombras que não são suas. Isso não é espiritualidade popular, é ciência ancestral. Os mestres egípcios sabiam, as linhagens antigas sabiam, e é por isso que esse conhecimento foi silenciado, porque empodera, porque liberta. Mas a liberdade tem um preço. O preço de enxergar o que sempre esteve ali, escancarado. O preço de admitir que você tem sido vulnerável por escolha. Ou pior, por ignorância induzida. Quem te ensinou que o umbigo era irrelevante? Quem disse que era apenas uma marca? Eles mentiram, porque sabiam que ao proteger esse centro, você reconecta a linha direta com a sua essência. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. Já notou como algumas culturas ainda preservam esse costume de cobrir o centro do corpo? Não é tradição. É sabedoria sobrevivente, uma tentativa desesperada de manter viva uma centelha de lucidez em meio ao colapso energético da humanidade. E você, vai continuar deixando a sua porta principal escancarada para o mundo? Ou vai começar a se lembrar de quem você é? A pergunta não é mais se você está sendo afetado. A pergunta é, até quando você vai ignorar o que o seu corpo está tentando te contar? Quantas vezes mais você vai chamar de cansaço o que é invasão? Quantas vezes vai chamar de tristeza o que é perda de energia vital? Toth não gritava verdades. Ele as enterrava em silêncio, esperando que alguém como você as desenterrasse com a alma. E agora que você chegou até aqui, a dúvida já se plantou. O umbigo é um portal, mas você tem coragem de fechá-lo? Há um silêncio antigo que vive dentro de você. Um silêncio que pulsa, que vibra, que parece carregar algo que você esqueceu, mas que nunca foi embora. Esse silêncio não fala com palavras. Ele se manifesta em sensações que você não consegue explicar. Uma ansiedade que não tem causa, um desconforto que não vem de fora, uma vontade de fugir de algo que você não consegue nomear. Talvez seja o seu corpo tentando te lembrar que há um lugar por onde tudo entra e quase nada é filtrado. O umbigo, o portal energético que você ignora, mas que o mundo não esquece. Quantas vezes você se sentiu invadido sem saber por quê? Como se pensamentos não fossem seus, como se emoções brotassem do nada, como se o mundo te atravessasse sem permissão. Talvez você esteja permitindo sem saber. Toth Jehuti dizia, a ignorância da origem é o início do esquecimento do eu. E se o seu esquecimento começou quando você parou de proteger o ponto que te ligou à vida pela primeira vez? O mesmo ponto que os antigos protegiam com ouro, tecido, símbolos e intenção. O mesmo que hoje você deixa à mostra como se fosse irrelevante. Mas não é. O umbigo é um centro, uma cicatriz sagrada, um selo. Ele foi o canal de nutrição, mas também é, até hoje, o canal de conexão energética. Imagine que tudo o que te cerca, pessoas, lugares, pensamentos, memórias, emite frequências. E agora imagine esse pequeno centro no seu corpo como uma espécie de lente aberta, absorvendo tudo isso. Você não precisa acreditar, só precisa lembrar das vezes em que saiu de um lugar se sentindo esgotado, daquelas conversas que te deixaram pesado, daquela presença que sugou a sua leveza. Não era psicológico, era vibracional. Toth não deixava nada ao acaso. Tudo no corpo tinha função espiritual e simbólica.
O umbigo, para ele, era o centro onde o invisível toca o visível, onde o caos pode entrar se não houver consciência. Ele não gritou essa verdade, porque ela não pode ser ouvida com os ouvidos. Ela precisa ser sentida com o campo, com a pele, com a alma. E você já sentiu, mesmo que não tenha percebido. O problema é que você aprendeu a ignorar o que sente e a confiar no que te disseram, inclusive que isso era bobagem. Mas e se não for? E se tudo o que você não entende sobre sua própria exaustão for consequência de um vazamento energético contínuo? E se sua estagnação emocional, financeira ou até espiritual tiver relação com esse ponto vulnerável, aberto, disponível a tudo? A natureza é sábia, mas o sistema que te criaram é burro. Ele te ensinou a se mostrar, a se expor, a se entregar sem filtro, mas não te ensinou a proteger a origem. E proteger não é temer, é reconhecer, é honrar, é cuidar de onde tudo começou. Você não nasceu apenas da carne, você nasceu de um fio invisível que ligava a tua mãe à fonte. Esse fio foi cortado no corpo, mas nunca foi cortado na energia. E o umbigo é a cicatriz dessa conexão, um traço físico da memória espiritual. Cobrir esse ponto não é superstição, é um ato de soberania. Um lembrete diário de que você é dono do seu campo, do seu espaço, da sua integridade energética. Toth dizia que todo ponto de entrada é também um ponto de fuga. E você, sem perceber, está deixando partes suas escaparem todos os dias. Quantas vezes você já sentiu que não estava inteiro, que faltava algo em você e não sabia o quê? Talvez o que falte seja o que você perdeu ao se deixar atravessar. Emoções que não eram suas, dores que não te pertenciam, pensamentos que foram plantados, energias que você acolheu sem perceber. Isso não é metáfora, isso é real. E o que torna mais perigoso é que tudo isso acontece no silêncio, sem barulho, sem aviso, como uma infiltração invisível que só é percebida quando a estrutura já está comprometida. Toth deixou rastros, fragmentos de sabedoria espalhados em textos, templos, símbolos. Ele falava por enigmas porque sabia que os ouvidos do ignorante não estão prontos para a verdade crua. E a verdade é que o seu corpo está gritando, pedindo proteção, clamando por reconexão. E enquanto você não atender, vai continuar sentindo essa sensação de cansaço existencial, de vazio inexplicável, de estar cercado por algo que não consegue ver, mas que está sempre ali, colado em você, drenando, sugando, se alimentando da sua abertura. Mas há uma saída, há um gesto simples, quase ridículo de tão fácil, e por isso mesmo tão poderoso. Cobrir o umbigo, não como um ato mecânico, mas como um ritual diário de consciência, como uma declaração silenciosa de que você se lembra. Se lembra do que é, do que carrega, do que não quer mais deixar entrar, porque quando você cobre, você fecha. E quando você fecha, você volta para dentro. E ao voltar para dentro, você reencontra o que o mundo tentou apagar, a sua origem sagrada. Você já se perguntou por que certos dias parecem pesar mais que outros, mesmo sem nenhum motivo aparente? Por que o corpo dói em lugares que nenhum médico entende e a alma silencia diante de vazios que você não consegue explicar? Não é drama. Não é frescura, é sobre frequência, é sobre portas que você não sabia que estavam abertas e sobre visitantes que você nunca convidou. A verdade é que você anda carregando coisas que não são suas. E quase sempre, o caminho por onde essas presenças entram é o mesmo por onde você nasceu. Toth Jehuti ensinava que tudo o que tem um início físico carrega consigo uma continuidade espiritual. O cordão umbilical foi cortado apenas na carne, não na vibração. Ele falava de canais invisíveis que seguem vivos mesmo após o nascimento, conectando o indivíduo a campos energéticos que se estendem além da matéria. O umbigo, então, é uma dessas passagens, uma memória ativa, um selo aberto. E se você não fecha o que está aberto, tudo entra, absolutamente tudo, inclusive o que adoece, o que corrompe, o que envenena lentamente, sem deixar rastros visíveis. Há algo profundamente simbólico em expor o centro do corpo. É como dizer ao universo:
Entre, e ele entra, com tudo o que traz. Emoções que não são suas, cargas familiares que não te pertencem, traumas coletivos que se alojam em você como se fossem verdades pessoais. O que você chama de peso do mundo pode ser, na verdade, o acúmulo de fragmentos energéticos que penetraram silenciosamente pelo portal do seu umbigo, enquanto você acreditava estar apenas vivendo a sua rotina. Mas a rotina também é um ritual, e a forma como você se veste, se protege, se esquece, diz tudo sobre o quanto você está presente no próprio corpo. É estranho pensar que algo tão pequeno, tão discreto, possa ter tanta influência sobre sua energia. Mas é aí que mora o engano. O poder nunca esteve no tamanho, mas no centro. E o umbigo é o ponto central da arquitetura humana. É o ponto de equilíbrio entre céu e terra dentro de você. Um espelho vibracional, uma lente multidimensional, um selo mágico, usado pelos antigos para canalizar, proteger e transformar. O que mudou de lá para cá? A sua percepção, o seu esquecimento, o seu abandono de si mesmo em nome de uma modernidade que chama sabedoria ancestral de superstição. Mas Thoth não morreu. Ele habita o campo simbólico. Ele vive nas imagens, nas palavras que ecoam, nos sonhos que deixam rastros. Ele sabia que o segredo mais perigoso é aquele que pode ser acessado por qualquer um, mas que ninguém acredita mais. Porque a descrença é a prisão mais eficaz. Ela elimina o interesse. E sem interesse não há busca. Sem busca não há encontro. Sem encontro, o segredo permanece adormecido, exatamente como foi planejado. E talvez agora, neste momento, algo esteja despertando em você. Uma inquietação, um reconhecimento, uma lembrança sem forma que pulsa nas entranhas. Essa lembrança não vem da mente, ela vem do campo, do sangue, da pele, do ponto de origem, do lugar onde tudo começou e que você aprendeu a ignorar. Mas o corpo não esquece, o corpo sabe, o corpo grita. E quando você ouve o corpo, algo começa a quebrar lá dentro. As camadas de mentira, as estruturas da falsa segurança, a anestesia existencial, a ideia de que basta viver mecanicamente que tudo ficará bem. Não ficará. Nunca ficou. Porque enquanto o portal estiver aberto, você nunca estará só. E nem sempre as companhias são visíveis. Você sente isso à noite, não sente? Quando deita, mas o sono não vem. Quando fecha os olhos, mas a mente continua girando. Quando tudo está em silêncio, mas parece que algo se move ao seu redor e dentro de você. Isso não é paranoia, é percepção. É o seu campo dizendo que há interferência. E se você cobre o umbigo nesse momento, algo muda, uma calmaria, uma contenção, uma barreira sutil se ergue entre você e o invisível. Não é proteção mágica, é lembrança energética, é comando, é retomada de território. Imagine um templo sagrado. Agora imagine esse templo com uma única porta sem tranca, aberta, vulnerável. É isso que você tem feito com o seu corpo. Deixado o templo exposto, permissivo, entregue a tudo o que passa por perto. E depois se pergunta por que se sente fraco, por que a fé desaparece, por que o entusiasmo morre aos poucos. O entusiasmo está sendo drenado, a fé está sendo corroída, a sua força vital está sendo negociada por sua própria ausência de presença. Porque quem não protege, permite. E quem permite demais, desaparece de si. Thoth deixou avisos em cada símbolo, cada animal, cada cor que usava. Nada era estético, tudo era código. E você não precisa decifrar tudo agora, só precisa começar pelo básico, um gesto, um pano, um toque de consciência. Cobre o umbigo, faz esse experimento silencioso. Veja o que muda, veja o que retorna, veja o que se aquieta. Não espere um milagre, espere uma lembrança, porque é assim que os portais se fecham, não com força, mas com respeito, com reconhecimento, com presença. E tudo aquilo que te atravessa sem ser convidado começa a perder o poder. O que você chama de destino pode ser apenas uma sequência de invasões não percebidas. E o que você chama de autoconhecimento talvez seja apenas o retorno ao que sempre foi seu, mas que estava escondido sob camadas de esquecimento. E tudo isso começa em um ponto minúsculo no centro do seu corpo. Irônico, não? Que a chave para a sua integridade
esteja exatamente onde você menos olha. Mas Thoth sempre acreditou que o invisível é o mais perigoso e o mais valioso. Agora, você já não pode dizer que não sabe. Há lugares dentro de você que nunca foram iluminados. Espaços esquecidos, escuros, onde pulsa uma vida que você aprendeu a ignorar. Você anda, fala, vive, mas há algo que não acompanha. Uma parte sua permanece lá atrás, presa em um instante que você não lembra, mas que te molda todos os dias. E esse instante tem uma marca, uma origem, um ponto, o umbigo, o início de tudo, o traço físico de onde você foi ligado à fonte, a marca viva da primeira conexão. E ainda assim, é a parte que você mais esquece de proteger. Mas Thoth nunca esqueceu. Para ele, não há separação entre o físico e o sutil. O corpo é o livro. O corpo é o templo. O corpo é o espelho, onde a alma se revela e também onde pode ser capturada. E é pelo umbigo que essa captura acontece, na maioria das vezes. Um pequeno centro de entrada e saída de informações energéticas. Um portal por onde memórias esquecidas, medos herdados e influências externas fluem sem resistência. E você chama isso de vida normal, de problemas emocionais, de cansaço acumulado. Mas não é nada disso. É infiltração energética, é desordem vibracional, é ausência de soberania. O que acontece quando um templo sagrado deixa de proteger sua porta principal? Espíritos perdidos entram, intenções estranhas atravessam, forças silenciosas se instalam e o sagrado vira morada do caos. É exatamente isso que acontece com você. Você se tornou templo abandonado, vulnerável, silenciosamente profanado. E tudo começa no esquecimento do centro. Thoth dizia: aquele que esquece de proteger seu centro está à mercê do campo de outro. E é por isso que você sente coisas que não consegue explicar, porque está carregando fragmentos de outros, sem nem perceber. Você absorve ambientes como se fosse uma esponja. Conversas te esgotam, lugares te pesam, sonhos estranhos se repetem, presenças te observam quando você pensa estar sozinho. E você tenta encontrar lógica, tenta explicar racionalmente, mas não há lógica. Há campo, há energia, há invasão. E a origem dessa invasão, muitas vezes, está exatamente naquele ponto esquecido entre as costelas e o baixo ventre. O seu umbigo, ele continua funcionando, continua emitindo e recebendo, mas sem comando, sem filtro, sem consciência. Os antigos sabiam, os xamãs sabiam, as sacerdotisas sabiam, as mães ancestrais sabiam. Por isso cobriam, por isso selavam, por isso protegiam o ventre com panos, pedras, símbolos. Não era vaidade, era sabedoria, era instinto preservado. Mas com o tempo você desaprendeu. Chamaram de folclore, chamaram de superstição, apagaram os rastros, ridicularizaram os sinais. E você acreditou, você largou a própria proteção para se adequar ao invisível comando de um mundo que quer sua energia solta, dispersa, vulnerável. Porque energia vulnerável é fácil de manipular, fácil de dominar, fácil de vender. E o que é o mercado de hoje, senão uma feira de energias expostas? Todos conectados, todos disponíveis, todos vazando, olhares que penetram, palavras que cortam, emoções que contaminam, tudo circulando sem barreiras. E você, com o umbigo exposto, é como uma porta aberta numa casa vazia. Tudo entra, tudo toca, tudo altera, e você vai se perdendo de si. E cada vez que tenta se reencontrar, se sente mais confuso, porque a energia já foi contaminada, porque o templo foi invadido. E nenhuma limpeza superficial resolve o que entrou por um portal profundo. Thoth deixou pistas em símbolos de serpentes, de círculos, de cruzamentos entre planos. Todos falavam do centro, do ponto de poder, do lugar onde o espírito toca o corpo, onde o invisível se torna matéria. O umbigo é isso, é interseção, é cruzamento de mundos, e quem não entende isso, não entende nada sobre si mesmo. Porque você pode ler todos os livros, fazer todos os rituais, repetir todas as frases, mas se seu centro estiver exposto, tudo isso será em vão. Porque qualquer construção desaba quando a base está aberta, vulnerável, violada.
Agora feche os olhos por um instante e coloque a mão sobre o seu umbigo. Sinta o que vibra ali. Sinta o silêncio. Sinta o desconforto. Sinta a verdade que não tem nome. Isso não é imaginação. Isso é memória sendo ativada. É o seu campo respondendo ao toque da consciência, ao gesto da atenção. E se você permitir que esse ponto seja novamente reconhecido como sagrado, algo começa a mudar. Lentamente, profundamente, silenciosamente. Não como uma explosão, mas como um sussurro que acorda dentro do templo abandonado. E não se assuste se, nos próximos dias, emoções emergirem do nada, se memórias antigas reaparecerem, se você sentir vontade de se recolher. Isso é o corpo recalibrando, é o campo tentando fechar o que sempre esteve aberto. É a alma tentando voltar para casa, porque ela foi embora. Em algum momento ela se afastou do corpo, porque o corpo se tornou vulnerável demais para suportá-la. Mas quando você cobre o umbigo, você convida a alma a voltar. Você constrói novamente o altar. Você limpa o solo, você diz, eu me lembro, eu reconheço, eu assumo, e isso assusta, porque junto com a alma voltam as dores, voltam os vazios, voltam os pedaços que estavam espalhados, mas também volta a força, volta o brilho no olhar, volta a clareza, e então pela primeira vez em muito tempo você sente que está inteiro, mesmo com as feridas, mesmo com as rachaduras, porque ser inteiro nunca foi sobre estar ileso, mas sobre estar presente. E só quem cobre o centro pode estar totalmente presente em si. Você quer saber o porquê disso tudo ter sido escondido? Porque ninguém lucra com um ser humano inteiro. Porque quem está inteiro não consome para tapar buracos, não se curva para se sentir amado, não se esgota tentando ser aceito. Um ser inteiro não é manipulável, ele é perigoso, e o umbigo é o início dessa inteireza. Tote sabia, ele ensinou em silêncio. E agora, o que você fará com esse chamado? Vai continuar ignorando o ponto onde tudo começa? Ou vai finalmente se lembrar? Você pode tentar se convencer de que isso é apenas um detalhe, uma superstição perdida nas areias do tempo, uma fantasia esotérica entre tantas outras. Mas então, por que está sentindo esse incômodo agora? Por que seu corpo parece mais alerta? Por que o simples gesto de pensar sobre o seu umbigo está ativando sensações que você não consegue explicar? Porque não é só um detalhe, é um código, um botão silencioso que liga e desliga fluxos invisíveis. E agora, mesmo que você tente esquecer, algo já foi acionado. Algo dentro de você já começou a se mover. O chamado foi feito e ele não será ignorado. Você não está ouvindo este conteúdo por acaso. Você foi conduzido até aqui por uma inteligência maior. Uma inteligência que fala através do mistério, que opera através do desconforto. Tote dizia que toda verdade vem envolta em sombras, porque a luz crua cega mais do que revela. E é por isso que o umbigo, o portal mais visível do corpo, tornou-se o mais invisível para a consciência. Porque aquilo que está sempre à mostra é o que primeiro desaparece da percepção. É o paradoxo da evidência. É o truque que sustenta o esquecimento coletivo. Mas agora você lembra, mesmo que doa, mesmo que incomode, porque a lembrança vem com cobrança, com responsabilidade, com rompimento. Não dá mais para fingir que não sente, que não sabe, que não está sendo atravessado todos os dias por vibrações, pensamentos e emoções que não são seus. O umbigo escancarado é um convite silencioso para a invasão. E cada vez que você se sente cansado sem razão, pesado sem motivo, triste sem memória, é porque algo entrou. E entrou por onde? Pelo centro. Pela fenda sagrada que você aprendeu a desprezar. Cobrir o umbigo não é apenas um gesto físico, é um rito silencioso, um resgate, um decreto. É como fincar uma bandeira em território próprio e dizer, aqui não. É restaurar o comando sobre o seu templo. E quando você faz isso com intenção, com consciência, com verdade, tudo ao redor responde. As presenças somem, os ruídos cessam, a mente silencia, porque o campo sente quando você se fecha, não em isolamento, mas em soberania, não em fuga,
mas em reconexão. E isso, meu irmão, minha irmã, é revolucionário. Todt Jerut nunca falava com pressa. Ele sabia que o tempo é uma ilusão criada para manter o sagrado dentro de limites suportáveis. Mas a alma não suporta limites. Ela quer romper, ela quer voar. E para isso precisa estar ancorada, precisa de um centro forte, protegido, consciente. E esse centro começa no seu umbigo. O que você achava ser só um traço de nascença é, na verdade, a raiz da sua conexão com tudo. O ponto de equilíbrio entre corpo, mente e espírito, o eixo, o selo, o guardião da sua integridade energética. Você pode sentir que está despertando agora, como se uma névoa estivesse se dissipando, como se as coisas estivessem começando a fazer sentido. Mas isso não é um fim, isso é um portal, um limiar, o início de uma travessia que só pode ser feita por quem tem coragem de voltar ao próprio centro. E voltar dói, porque exige que você encare tudo o que deixou ali, abandonado, esquecido, negado, medos infantis, culpas herdadas, tristezas acumuladas, verdades não ditas. Está tudo ali, guardado nesse centro silencioso que pulsa bem no meio do seu corpo. O umbigo é como um buraco negro pessoal. Ele atrai, armazena, distorce, recicla. Ele é o ponto onde as camadas do tempo se dobram sobre si mesmas. O que você viveu na infância ainda vibra ali. O que sua mãe sentia quando te gerava ainda vibra ali. O que você absorveu nos primeiros anos de vida ainda pulsa ali. E tudo isso está disponível, aberto, exposto. E se você não fecha, o universo continua escrevendo em você com mãos alheias. E você segue chamando isso de destino, de karma, de acaso. Mas não é. É desproteção, é ausência, é esquecimento. Quando você cobre o umbigo, algo se reorganiza, como um campo magnético sendo recalibrado, como uma casa sendo arrumada após anos de abandono. E não se trata apenas de proteger contra o que vem de fora. Trata-se de manter dentro o que é seu, sua força, sua fé, sua lucidez. Porque muita coisa que você perdeu, projetos, amizades, paixões, saúde, não foi tirada, foi drenada, foi escoada pelo buraco invisível do descuido. Porque você aprendeu a proteger o celular, a senha do banco, os dados digitais, mas esqueceu de proteger o que te mantém vivo, o seu centro vital. Todt sabia que o maior roubo não é o material, é o energético. É quando alguém suga seu entusiasmo, seu foco, sua presença. É quando você perde o gosto pela vida e não sabe por quê. É quando tudo vira peso, quando a alma fica cinza, quando nada mais vibra. E para isso, não precisa de feitiço, de magia negra, de inimigos declarados. Basta estar vulnerável, basta andar com o umbigo aberto, porque no mundo em que vivemos, o ataque não precisa ser declarado. Ele é sutil, ele é coletivo, ele é cotidiano. Você precisa entender, o umbigo é um radar, um captador de códigos. Ele conversa com o mundo sem que você perceba. E quando está aberto, ele vira uma antena sem comando. Pega tudo, armazena tudo, e você se sobrecarrega. Não sabe mais quem é, não sabe o que sente, não sabe para onde vai. E isso te paralisa, te adoenta, te emburrece espiritualmente, porque a poluição energética afeta a clareza. E um ser humano confuso é um ser humano controlável. Mas quando você cobre o umbigo, começa a voltar, a ver, a lembrar. Não apenas com a mente, mas com o corpo. E o corpo é mais sábio do que qualquer livro. Ele sabe o caminho de volta. Ele reconhece a vibração da origem. E se você escutar com presença, vai perceber que cada célula sua está clamando por esse reencontro. O reencontro com o centro, com o sagrado, com a origem, com a soberania. Agora feche os olhos, respire, leve a atenção ao seu centro, coloque a mão sobre o umbigo como se estivesse tocando uma relíquia antiga, porque essa é a sua pedra angular, o seu sol interno, a sua entrada e saída de tudo o que é. E então pergunte em silêncio, o que está entrando em mim que não deveria? O que está saindo de mim que eu preciso preservar? O que foi que eu deixei escapar por aqui, sem perceber? As respostas virão, não em palavras, mas em sensações, em sonhos, em intuições, porque Todt não responde com frases, ele responde com lembranças. E agora que você acessou o centro, o jogo muda.
as forças começam a se reorganizar. Mas cuidado, nem tudo gosta quando você desperta. Algumas presenças preferem você dormente, com o centro aberto, com o portal exposto. Por isso, proteja-se, honre-se, cubra-se e lembre-se, o que entra pelo umbigo pode moldar o seu destino, mas o que sai por ele pode te levar embora. Quando tudo silencia por dentro, o que sobra é o que nunca foi dito. Talvez você não saiba nomear o que sentiu agora. Talvez ainda esteja processando as entrelinhas, os sussurros, os sinais. Mas algo se mexeu. Não foi a mente, foi mais fundo. Foi no ponto cego da alma, onde as verdades não nascem em palavras, mas em pulsações sutis. Porque há algo que só se revela quando o corpo é ouvido como templo, e o umbigo como altar. E agora, por mais que você tente, jamais voltará ao mesmo estado de ignorância confortável. Você já viu demais, já sentiu demais, já reconheceu demais. Algumas verdades não são absorvidas, elas despertam. E o que despertou aqui dentro de você não é uma ideia. É uma memória que nunca foi embora. Ela apenas esperava a sua coragem. A coragem de olhar para o centro, não como uma marca sem importância, mas como o primeiro suspiro energético da sua existência. Thoth nunca nos ofereceu respostas. Ele nos entregou espelhos. E agora você está diante de um deles. Um espelho redondo, ancestral, posicionado bem no meio do seu corpo. E a pergunta não é se ele reflete algo. A pergunta é, você está pronto para enxergar? Cada sensação que te atravessou durante esta jornada foi uma resposta do seu campo. As lágrimas retidas, os calafrios espontâneos, as memórias que voltaram sem explicação, tudo isso foi o seu sistema sutil dizendo, eu me lembro. Porque o despertar não grita, ele sussurra, não invade, ele convida. E Thoth, com sua linguagem silenciosa, te convidou a voltar para si. Para esse lugar que você sempre buscou em livros, mestres, religiões, mas que no fundo sempre esteve ali, no centro, escondido à vista de todos. Você não precisa entender tudo agora, nem deve, porque o verdadeiro conhecimento não chega como certeza, chega como inquietação. O que você sente neste instante é a vibração do real, aquela que dispensa explicações, que não cabe em doutrinas, que não se prova com argumentos. Ela apenas pulsa, e se você permitir, ela vai guiar seus passos. Vai te mostrar aos poucos tudo o que estava escondido sob a poeira do cotidiano. Tudo o que foi velado pelo cansaço, pela pressa, pela lógica, mas que nunca deixou de ser verdade. O umbigo, agora, não é mais apenas pele. Ele é símbolo, ele é caminho, ele é ferida e cura ao mesmo tempo. Você pode escolher ignorar, voltar ao ritmo automático, deixar essa experiência morrer na superfície. Mas saiba, o que foi sentido aqui não se apaga. Ele vai ecoar nos seus silêncios, vai reaparecer nos sonhos, vai tocar seus dias com perguntas invisíveis. E um dia, quando menos esperar, você vai lembrar, vai colocar a mão sobre o umbigo sem pensar. E nesse gesto simples, o portal vai se reabrir, mas desta vez sob o seu comando, porque tudo o que Thoth ensinou gira em torno disso. Comando, soberania, presença. Você é o guardião do seu campo, o protetor do seu templo, o mestre do seu próprio centro. Ninguém virá te salvar, mas também ninguém pode te invadir sem a sua permissão. E agora que você se lembrou, você tem escolha. Você pode abrir ou fechar, receber ou recusar, deixar vazar ou conter. E esse é o verdadeiro poder que foi escondido de você. A partir de agora, cada vez que você se vestir, cada vez que se olhar no espelho, cada vez que respirar consciente, o umbigo estará lá como lembrete do sagrado, do centro, do início. E se você honrá-lo, se você protegê-lo, se você fizer dele uma ponte com sua origem, a sua vida vai mudar. Não com fogos de artifício, mas com alinhamentos. Não com milagres fáceis, mas com reconexões definitivas. E é isso que assusta o mundo. Um ser humano que se lembra de quem é, de onde veio e de como proteger o seu próprio portal. Se isso te tocou,
Compartilhe, mas não compartilhe como quem envia um vídeo qualquer. Compartilhe como quem passa uma chave, uma senha esquecida, um fragmento de lembrança sagrada. E se sentiu algo real, comente. Diga o que despertou. Diga o que vibrou. Diga o que renasceu. E se quiser continuar mergulhando nesse caminho de revelações esquecidas, inscreva-se. Não porque é o certo a se fazer, mas porque você sabe, aqui dentro, onde não há mais mentira, que algo foi reativado. E esse recomeço pede companhia, pede presença, pede continuidade, porque o umbigo é a primeira cicatriz, mas também pode ser o último portal.